Boa tarde a todos, bom dia. Amanhã teremos uma festa muito bonita, alegre, triunfante de Nossa Senhora das Dores, que não só deu à luz a Jesus Cristo, mas também o acompanhou a vida inteira e nesses últimos momentos em que Jesus morre, mas depois ressuscita. Assim como Cristo ressuscitou, Maria também, já numa tradição muito antiga da Igreja, diz que Maria teria sido levada em corpo e alma ao céu, assunta, assumida. Então nós vamos acompanhar um pouco essa liturgia para o dia de amanhã, sempre tendo presente o que significa a ressurreição e o que significa também a assunção de Maria ao céu. Então, a primeira leitura é do livro do Apocalipse. É uma visão que o visionário do livro, supostamente São João Evangelista, escreve. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder de seu Cristo. O salmo responsorial, como sempre, ele responde e corresponde ou continua o pensamento da primeira leitura. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Essa é a antífona que é repetida no Salmo 44. E passamos para o Evangelho, que é do evangelista Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grito, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?
Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, primeiro, uma explicação das duas leituras, embora também a segunda leitura hoje é muito importante, da carta aos Coríntios, que fala exatamente da ressurreição nossa e, através da ressurreição, a participação na ressurreição de Cristo e na vida que Ele tem, o Filho de Deus encarnado, tem em Deus. Então, o livro do Apocalipse, ele é cheio de imagens, de figuras, linguagem, diríamos hoje, cifrada. Por que assim? Era um gênero literário, uma forma de expressar um povo escolhido, no caso, agora os cristãos, em tempos de perseguições, em tempos difíceis, onde os que são destinatários desse texto o entendem muito bem, para não, digamos, começar a fazer uma propaganda contra o Império Romano. Aqui por trás dessa leitura, fala-se que o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. É uma referência ao Império Romano. E também diz-se geograficamente que Roma foi construída sobre 7 colinas. Então, quem entende, quem sabe, ouviu falar de Roma naquele tempo, entendia perfeitamente contra quem estava falando e prometia, nesse texto aqui, uma vitória da vida sobre as ameaças da morte. Então, o sinal aqui que aparece, ele descreve ao longo do livro todo vários sinais e figuras de pessoas, figuras de dragões e daí por diante. Então, o sinal, o que aparece? Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nós, católicos, que veneramos as imagens dos santos e sobretudo de Cristo e de Maria, logo vemos a figura de Maria. Então, a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por que 12, não 24 ou 7, né? Porque representa a totalidade do povo judeu e agora os cristãos
são o novo povo de Deus em Cristo. E aí o sinal que aparece é esse dragão. Já falamos que simboliza o Império Romano. E essa descrição de varrer com a cauda as estrelas e fazê-las cair faz parte dessa linguagem assim mitológica, muito simbólica, mas que os cristãos entendiam muito bem. Que a ferocidade com que o império perseguia os cristãos, martirizando-os, fazendo-os calar e ridicularizando-os, então essa ferocidade ela é atribuída a um dragão, né? E em ameaça está quem? A mulher dá à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. É uma alusão a Jesus, não é? Mas tem um sentido duplo. Depois veremos o que significa. Mas o Filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Vejam o sentido dessa leitura. Cristo, Filho de Deus, se encarnou. Ele é o Messias, o Cristo, o Salvador. Morre na cruz, ressuscita e sobe aos céus. E a festa de hoje é uma correspondente, diríamos, para todas as mulheres, todos os cristãos, no sentido que a mulher, ela também participa, assim como os homens, dessa ressurreição do Senhor. E a mulher então foge, né? Quer dizer, aí já a gente começa a ver o sentido segundo. Para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Nós sabemos pela história que os cristãos, quando Jerusalém estava sendo cercada, estava para ser cercada e conquistada pelos romanos, eles fugiram de Jerusalém. Foram para um lugar lá na Transjordânia, meio deserto, um lugar chamado Pela. Então ela fugiu para o deserto. Preparado por Deus. Os cristãos tinham que se esconder no tempo em que o visionário escreve. E aí vem um sinal do céu também. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza de nosso Deus e o poder do seu Cristo. Nós sabemos como Cristo triunfou através da morte. Então esse texto visa dar uma coragem para os cristãos perseguidos. Seu mestre foi perseguido, nós que somos seus seguidores, também temos confiança de que venceremos as ameaças de morte, ganhando a vida eterna, a vida dos ressuscitados. E o Evangelho também apresenta uma cena muito bonita. Aí, em vez daquela ameaça que os cristãos sofrem no final do primeiro século, aqui nós temos uma cena alegre. Duas mães se encontram. Maria, sabendo pelo anjo que a sua prima Isabela, apesar da idade e tudo, e era considerada estéril, já estava no 6º mês de gravidez. Ela concebeu e tinha no seu ventre o precursor de Jesus, João Batista. E Maria também já estava grávida, concebeu do Espírito Santo. E ela vai ao encontro da prima, né? Não só para verificar o sinal, porque o anjo Gabriel, quando aparece a Maria, diz assim: e eis o sinal que para Deus nada é impossível. Tua prima já está grávida no 6º mês. Para Deus nada é impossível. Isso é a voz do anjo. Então foi uma espécie de sinal. E aí sim que Maria responde: eis aqui a serva do Senhor. Serva do Senhor? Bom,
a minha prima vai precisar de ajuda. E ela foi então ajudar a sua prima nesses últimos 13 meses de gravidez para todos os sentidos que ela precisava, não é? Então, o encontro é de duas mães e de dois filhos. E quando Maria saúda Isabel, ela como que se comove e o menino dentro dela começa a se agitar, né? Dando os seus soquinhos lá com os pés, né? Na barriga da mãe. E ela entendeu pelo Espírito Santo quem estava diante dela, a prima Maria. De onde me vem a graça de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Como é que ela sabia isso? Revelação pelo Espírito Santo. E depois ela dá os parabéns. Bendita és tu entre as mulheres, porque acreditaste na promessa que o Senhor lhe fez através do anjo. Não é? Então é um diálogo assim de duas mulheres portadoras de vida e para nós que temos fé, portadoras da salvação. O precursor, João Batista, que vai anunciar a presença na vida pública de Jesus. E Jesus, que é o Salvador. E então, a resposta de Maria não foi, que coisa, como eu sou importante, não. Ela canta, louva a Deus. Não só por tê-la escolhida para ser a mãe do Salvador, mas também por essa revelação que ela teve através de Isabel, a mãe do precursor. Então esse cântico de Maria, ela é o nosso Magnificat. O Senhor fez em mim maravilhas, né? Que nós cantamos ou em latim, ou sobretudo em português, rezamos, recitamos ou até cantamos. E é claro, ela ficou 3 meses lá. A serva do Senhor, ela se mostra servindo a sua prima, nesse momento tão importante da vida dela. Então esse é o Evangelho de hoje. E na segunda epístola, Paulo fala que Cristo é o primeiro dos ressuscitados, o primogênito dos mortos e o primogênito dos ressuscitados. E ele fala também que nós vamos participar um dia dessa ressurreição de Jesus. Então o significado dessa festa da Assunção de Maria é exatamente esse. Não é só Jesus como que representando os homens, mas Maria, sua mãe, nós temos certeza de que ela está na ressurreição, assumida em corpo e alma ao céu. Está lá com seu filho. Então, é a festa da Assunção de Nossa Senhora ao céu, Nossa Senhora da Glória. Em que tempo isso aconteceu? Vejam que nós tivemos no século XX, século passado, 2 grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, que vitimou mais de 20 ou 30 milhões de pessoas pela guerra. Passados lá menos de 20 anos, não é? Já temos a Segunda Guerra Mundial, muito mais terrível, com muito mais sacrifício de vidas humanas e um desrespeito à corporalidade. Nós não somos espírito. O ser humano, feito à imagem do Senhor, ele é corpo e alma. Então essa unidade transfigurada de outra forma, ela continua na vida eterna. Essa é a nossa esperança. E por que é importante essa festa? Ela foi proclamada como uma verdade de fé pelo Papa Pio XII em 1950, logo depois da Segunda Guerra. Então o nosso corpo, o corpo das mulheres, tanto maltratadas
e desrespeitadas hoje em dia, ou por cor ou por raça, mas sobretudo pela violência, muitas vezes do próprio marido, que elas sofrem, né? Esse corpo não é só bonito, como a gente considera sempre bela e bonita a nossa mãe, nossas irmãs, né? Mas ele tem uma sacralidade, ele tem um destino para depois desta vida, que é a companhia dos anjos, mais dos santos todos, dos seres humanos, lá no céu, junto com Maria. Eu tive a oportunidade, em 2002, de passar pela Polônia, onde os meus antepassados, Polônia e Lituânia, aqui viveram. Então lá pude visitar Auschwitz, quer dizer, aquele grande acampamento de concentração de judeus, sobretudo, mas também cristãos. Hoje, por acaso, é São Maximiliano Kolbe, que na hora em que alguns fugiram do acampamento, então, simplesmente lá eles escolhiam 10 pessoas para serem fuziladas. E o 10º era um homem que estava ao lado de Maximiliano Kolbe, sacerdote franciscano dos franciscanos conventuais. E ele se ofereceu como substituto, dizendo, olha, ele tem a sua esposa, tem os seus filhos para criar, eu estou livre. E aí o soldado, sei lá, por algum sentimento que ele tinha, aceitou. E ele foi martirizado assim, lá em Auschwitz. E eu vi também restos dos prisioneiros, até sabão feito com os corpos dessas pessoas que morriam em câmaras de gás. Então vejam o desrespeito e vejam que grandiosidade tem o nosso corpo. Nosso corpo é a nossa alma. De um dia poder participar da vida eterna, junto com Maria, todos os santos e em Deus. Então, essa é a nossa fé e com alegria vamos celebrá-la. Amanhã, no dia da Assunção de Nossa Senhora. Que assim seja.